lá, 9h30, vamos dar início à nossa aula de hoje. Estamos aí em 14 pessoas. Bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Estamos iniciando a transmissão da nossa escola bíblica dominical, né, online. Sejam todos bem-vindos aí à Primeira Igreja Batista em Jandira. Antes de iniciar a nossa aula, é importante falarmos do dia de hoje, né, do que comemoramos hoje. Então, já desejo uma feliz Páscoa a todos. É bom a gente crer nesse evangelho, nessa boa notícia, né, que apresenta para nós, né, um Deus que é criador, que é um Deus que é juiz, um Deus que é gracioso. E mesmo nós, pecadores, merecedores da sua ira, separados espiritualmente de Deus, de fato nascemos pecadores sem esperança nesse mundo. Deus, em seu amor, enviou seu Filho, Jesus, para sofrer a morte que nós deveríamos sofrer, né? Ele ressuscitou dentre os mortos para a nossa justificação, ou seja, para livrar dos pecados, né? Aquela separação que havia já não há mais, porque não... Ele viveu, ele ressuscitou e hoje ele reina com Deus, e isso é um motivo de grande alegria para nós, saber que nós podemos confiar nesse Deus, né? Esse Deus de amor e que morreu e se entregou por nós, e o túmulo está vazio. E a Bíblia nos diz que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele é o nosso único e suficiente Salvador e nós devemos render graças a ele, né? Então, feliz Páscoa a todos. Esse não é o tema da nossa EBD. Nós estamos estudando Coríntios, mas é um momento para a gente lembrar disso, né? Do que Deus fez por nós, né? No sacrifício dele. Semana passada nós retomamos as atividades da EBD. Eu expliquei que está funcionando um pouco diferente, online, obviamente, porque nós nesse momento estamos impossibilitados de ir ao templo. Nós estamos funcionando com duas salas principais, né? Nós estamos com a classe de única, que é essa classe através da live do Facebook, e nós temos uma classe de adolescentes e jovens ocorrendo com o Cris através do Zoom. Então você deve ter recebido um link aí para se conectar nessa sala. Então, se você é adolescente ou jovem, fica à vontade, procura o Cris, alguém aí da liderança, para que você possa acessar a sua aula. E é importante a gente combinar aqui, igual nós fizemos a semana passada. Eu vou discorrendo, vou expondo o assunto, e à medida que você tiver algum comentário ou uma pergunta, enfim, pode ser que passe uma vez ou outra aqui, porque é muito rápido, mas que você registre aí no próprio comentário da live do Facebook, tá? Vamos orar, pedindo a direção de Deus para essa manhã, para esse tempo aqui, que a gente tenha um momento de estudo e que a gente seja edificado, transformado e impactado pela palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa manhã de domingo. Obrigado pela salvação em Cristo Jesus. Ó Pai, obrigado porque o túmulo está vazio. Ó Pai, obrigado porque Jesus, ele morreu, ele nasceu, morreu, ressuscitou. Ó Pai, ele é a nossa esperança de que um dia estaremos juntos deles. Ó Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua tão grandiosa graça, Pai. E nós queremos nesse momento, nessa manhã, pedir a tua direção nessa EBD, ó Pai, que mesmo de uma forma online, ó Pai, não haja irreverência da nossa parte, mas que nós possamos, onde estivermos, ó Pai, na sala das nossas casas, ó Pai, enfim, na tela do celular, nos nossos quartos, o nosso coração possa estar disposto a querer aprender mais do Senhor. Essa é a minha oração, pedindo a tua direção em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos dar continuidade. Então, nós estamos estudando as cartas de Paulo aos Coríntios, né? E nós estamos, nesse momento, estudando aí a primeira carta. A nossa revista é essa aqui, então você que é membro da nossa igreja possivelmente tem essa revista. Se você não tem problema, eu vou ler o texto aqui, vou expor os assuntos que nós trataremos, então não trará impacto, mas se você tem a sua revista, você pode acompanhar comigo aí também na sua revista, né? Então vamos lá, vamos começar. Semana passada eu fiz uma breve introdução aí, porque nesse formato diferente, depois de duas pausas, eu introduzi sobre o que é a carta de Paulo aos Coríntios, por que ele escreve, quando ele escreve, como que é a cidade de Corinto. Então eu não vou retomar isso, você pode assistir a aula que está aí na nossa página do Facebook da semana passada, mas eu quero, a partir do propósito de Paulo, retomar aquilo que nós vamos falar
hoje aqui, fazendo uma breve introdução e entrando no assunto da nossa aula de hoje. Então, Paulo, ele escreve essa carta aos Coríntios porque ele recebe informações de diversas fontes sobre problemas e a condição daquela igreja local. E por isso, então, ele escreve essa carta, né? E aí nós falamos na aula passada, e aqui é importante eu frisar, até porque por ser um assunto que discorre do que falaremos hoje, Paulo ele inicia essa carta, né, com umas saudações pessoais, focalizando naquilo que Deus tinha realizado por ele, embora entristecido pelo fato, por eles, né, pela igreja, embora entristecido pela forma do qual eles estavam vivendo. Então, 1 Coríntios 1, de 1 a 9, é essa introdução típica de uma carta daquela época e típica das cartas paulinas. Do 1:10 ao 4:21, que foi o que nós encerramos a aula passada, nós temos a primeira grande divisão dessa carta, que é quando Paulo ele trata dos problemas das divisões, né? Parece que parte do problema se origina de uma concepção errada da mensagem do Evangelho. Então a igreja de Corinto, nós vemos ali do 1:10, do 4:21, Paulo tratando desse falta de foco deles no Evangelho e das divisões internas que estão ocorrendo por partidarismo. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo, enfim, e começa a haver um partidarismo ali. Então Paulo ele vai tratar esses problemas pontuais na igreja. Então isso abre o primeiro grande bloco dessa carta, né? Do capítulo 1:10, do capítulo 1, verso 10 ao 4:21. A aula passada nós falamos do 6 ao 21 do capítulo 4, encerrando esse bloco. Então Paulo ele encerra esse bloco destacando novamente sobre a vaidade do coração daquela igreja, daqueles líderes da igreja de Corinto. Depois Paulo descreve sobre a humildade dos apóstolos, que os apóstolos são um espetáculo para o mundo, loucos, sofredores, lixo, escória desse mundo. E parece que os coríntios se sentiam demais, e ele fala, essa aqui nós somos nós, e vocês se acham rei? Né? Paulo, ele coloca também ali, ele descreve as marcas de um pai espiritual, ou seja, aquele que gera filhos, aquele que discipula, aquele que trabalha com pessoas, aquele que vai trabalhando na igreja, sendo um cooperador da igreja. Quais são as marcas desse pai? Então esse pai espiritual, ele tem como missão, que era Paulo, advertir, admoestar a igreja, ele ama, ele gera, ele é exemplo, ele ensina, né? E ele também disciplina. Então nós fechamos a partir do capítulo 4, verso 21, esse grande bloco da primeira sessão, colocando em esboço, né, você tem do 1 ao 10, então a saudação, do 1 ao 9, perdão, e do 1 ao 10 ao 4:21, esse problema de trato das divisões da igreja. E nós, então, a partir de hoje, né, no dia de hoje, nas próximas 2 aulas, se eu não me engano, nós abrimos um terceiro tópico dentro desses blocos, que é um segundo grande bloco dentro da carta paulina, que são o quê? São os problemas de desordem na vida da igreja, tanto moral como ética, que estão ali registrados no capítulo 5 e 6. Então aqueles membros da igreja de Coríntios, que são vaidosos, que são orgulhosos, que são arrogantes, que se acham que o grande ato, o grande problema da igreja é a falta de amor, eles parecem ter ali na sua igreja problemas tanto morais quanto problemas éticos, né? Problemas que no seu dia a dia. Então nós estudaremos hoje o capítulo 5, que trata da imoralidade da igreja. A imoralidade entre os membros da igreja deve ser disciplinada. Então o título da nossa aula de hoje é Disciplina na Igreja. E esse é um assunto um tanto quanto complexo e um tanto quanto, talvez por algumas partes polêmicos, enfim. Mas ele tem uma complexidade muito grande. E estudando alguns estudiosos, antes de entrar no texto, é importante a gente fazer 2 destaques aqui, porque isso vai ser um pilar daquilo que nós falaremos a partir de então. O primeiro deles a grande questão aqui, dividida em 2 blocos, são os extremos em relação à disciplina na igreja. Então, quando nós falamos de extremos em relação à disciplina na igreja, o primeiro problema, o primeiro grande extremo que nós temos
é quando os líderes fazem vista grossa ao pecado, tolerando situações que desonram a Deus. Esse é o caso da igreja de Corinto. Então nós temos um extremo muito grande, quando os líderes da igreja fazem vista grossa aquilo que está acontecendo, coisas que desonram a Deus, não trata esses problemas e isso vai sendo abafado, isso vai sendo de alguma forma colocado de lado por algum benefício que a igreja possa receber em torno disso. Eu vou tratar um pouco mais detalhe isso à frente. E esse é o problema da igreja de Corinto. O segundo grande extremo que nós temos é quando a disciplina é aplicada com base nos usos e costumes, com base no legalismo. Esse aqui é um outro extremo que nós temos e que causa muitos problemas. As questões de tratar e disciplinar não são por desobediências, pecados, imoralidades, mas sim por usos e costumes, práticas que a religiosidade impõe, ou a igreja impõe sobre a vida de certas pessoas, e por isso elas são disciplinadas nesse sentido, né? E isso é muito comum nos nossos dias de hoje. A gente vê o tempo todo igrejas ou situações que as pessoas são disciplinadas por usos e costumes e não tem base bíblica para aquela disciplina. Então isso aqui é um pano de fundo desses dois grandes extremos, porque quando a gente fala em disciplina, como eu disse, é algo muito complexo e eu vou expor algumas coisas aqui, os irmãos ficam à vontade para os comentários, mas é complexo, mas é muito importante para a igreja. Mas uma disciplina centrada na palavra de Deus, uma disciplina onde o que governa e o que dirige é a palavra e não aquilo que nós entendemos e não aquilo que nós nos acostumamos a fazer ou não aquilo que temos por práticas que não estão muitas vezes contra a palavra de Deus, mas são nossas e não na palavra de Deus, né? Então esse é um eixo aí importante, é um pilar importante do nosso diálogo, porque ele vai determinar grande parte daquilo que a gente pensa sobre disciplina. Então, só reforçando aqui, nós temos então os estudiosos, vamos dizer, desses dois grandes extremos. O primeiro extremo é aquele que ignora o pecado, aquilo que desonra a Deus por algum benefício, que é o caso da igreja de Corinto. E o segundo extremo são usos e costumes, são práticas que nós adquirimos ou nós colocamos que não estão contas às vezes, mas às vezes, muitas das vezes, ou quase todas, não estão centradas na palavra e são aplicadas às pessoas para que elas então sejam de alguma forma penalizadas por não estar cumprindo aquilo. Vou dar um exemplo. Nós não temos um texto bíblico, ou não era o contexto da Bíblia, sobre a televisão. É um exemplo hipotético. Então, sobre a televisão. Mas vamos supor que a nossa igreja ela tem como regra que os irmãos não assistam televisão. E aí os irmãos descobrem, vêm aqui na minha casa e descobrem que eu tenho televisão. E que a Letícia gosta de assistir o Netflix, Dora Aventureira, Chip Potato, enfim, os desenhinhos dela aí. E os irmãos vão ficar escandalizados. Por quê? Porque nós temos como uso, ou como um costume, ou como uma prática, não assistir televisão. E vocês se escandalizaram porque eu assisto televisão. E isso chega aos ouvidos das nossas lideranças, e a liderança então me chama para conversar e fala: Bruno, você não está cumprindo uma prática da nossa igreja, um uso e costume, estou chamando assim, é um exemplo, né, da nossa igreja, então por isso você será disciplinado. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Esse é um eixo, e isso eu estou batendo na tecla porque isso tem ocorrido muito nos nossos tempos, né? Essa disciplina centrada naquilo que eu acho, naquilo que nós acordamos, ou de fato foi imposto como uma regra, e que de alguma forma não está centrada na palavra. Paulo, quando ele disciplina, e nós vemos a disciplina de Deus e com os profetas, enfim, centrada na palavra. E é aqui que eu quero reforçar. Então, não sem muitas delongas para esse tema, mas apenas criando esse pilar aqui para a nossa conversa, convido você que está com a sua Bíblia aí, a abrir sua Bíblia comigo em 1 Coríntios. No capítulo 5, nós leremos todo o texto, são poucos versos, a partir do verso 1.
1 Coríntios 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Se você não tiver, acompanhe comigo. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos? Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de não estar presente fisicamente, eu estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder do nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebramos a festa não com um fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse isso por carta, que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Como eu disse no começo, esse é um texto complexo. Esse é um assunto complexo, né? E de muitas controvérsias, enfim. Mas parece não, é evidente aqui que naquela igreja havia um outro problema, um grave problema. E o problema chamava-se imoralidade sexual. Parece que teve um caso particularmente bem desagradável de desvio sexual que Paulo agora se pronuncia, né? É importante, eu gosto de frisar isso, e quem me escuta falando isso, ou já viu dando alguma aula sobre método de estudo bíblico, a importância de você entender um contexto da carta, a cidade da carta, ou enfim, do texto que a gente está trabalhando ali, né, o propósito pelo qual o autor escreve. E quando a gente, pegando aqui especificamente o nosso texto, quando a gente olha para Corinto, né? Corinto era uma cidade contaminada pela imoralidade sexual, né? A libertinagem e a promiscuidade prevaleciam na cidade de Corinto. Estudiosos vão dizer que as prostitutas do templo de Afrodite, elas saíam do templo e iam até o porto para ter relação sexual com os marinheiros ou com aqueles cargueiros ali. Então, assim, quando os navios se aportavam, elas desciam até lá para ter relações sexuais com esses homens, né, que chegavam diariamente ali de diversas partes do mundo. Portanto, seria muito difícil que um Corinto convertido ele não fosse contaminado ou ele não fosse influenciado direta ou indiretamente por algum tipo de imoralidade sexual, né? E essa imoralidade sexual de Corinto também logo chegou e contaminou a igreja, porque isso estava presente na sociedade daquele tempo, e aqueles cristãos arrogantes, vaidosos, orgulhosos, que não buscavam muitas vezes a presença de Deus, eles começaram a se contaminar. E Paulo aqui vai descrever um caso específico, né? E aqui é importante a gente fazer um adendo aqui, uma observação, que a igreja está inserida numa cultura em decadência. Essa não era apenas uma realidade da igreja de Corinto, mas também a condição da igreja atual. Nós estamos inseridos numa sociedade que está decadente, cada vez mais distante de Deus, cada vez com os padrões mais centralizados nela mesma, um mundo que não olha e não tem como referência o padrão de Deus, o padrão da palavra de Deus. E quando a gente se influencia, tanto direto quanto indiretamente por isso, que isso faz parte do nosso dia a dia, não observa a palavra de Deus, uma vida de comunhão com Deus, a gente tem uma tendência muito grande
a cair em alguns desvios da nossa sociedade. Por exemplo, a gente vive numa sociedade hoje muito relativista, aquilo que os estudiosos, ou um período que vão dizer chamado de pós-modernidade, ou seja, um período que vem depois da modernidade, que tem um aspecto muito amplo, mas que um dos seus eixos, um dos seus pontos é o relativismo, é a falta de um valor absoluto, é a falta de uma verdade absoluta. E a gente é influenciado por isso, e muitas vezes influenciado e contaminado, seja direta ou indiretamente. Por isso, nós trazemos alguns aspectos para a nossa vida que muitas vezes não estão centralizados na palavra de Deus. E por isso nós podemos cair em alguns erros de quando o eixo e o referencial não é a palavra de Deus. E foi isso que ocorreu com a cidade de Corinto. Mas vamos lá, vamos para o texto, vamos ver o que está acontecendo aqui, que nosso tempo é curto, ele corre, né? Estou vendo os rostinhos aí subindo, mas enfim, vamos para o texto. Paulo ele começa a falar da exposição do problema. Nós precisamos lembrar, em primeiro lugar, que aqueles crentes, aqueles líderes eram líderes orgulhosos, arrogantes, vaidosos, e a causa base das divisões da igreja era o orgulho deles. Eles orgulhavam-se da própria sabedoria e dos seus líderes humanos, que, porém, Paulo vai dizer que esses líderes que eles se orgulhavam agiram humildemente com eles, né? E Paulo vai começar a descrever o que está ocorrendo ali. Primeiro problema, um homem possui a mulher do pai, provavelmente ali madrasto, concubino, enquanto o pai ainda estava vivo. Um homem estava tendo relações sexuais com a mulher de seu pai. A igreja, ao invés de disciplinar esse homem, se orgulhava dessa loucura. E aí Paulo vai dizer, né, que a própria lei de Deus proibia isso. A gente sabe lá em Levítico, se for lá para Levítico 18, versos 5 e 8, você vai ver Deus proibindo essa prática. E Paulo fala assim, nem os pagãos, nem os gentios, nem aqueles caras que não conheceram a lei de Deus têm tais práticas. E olha as práticas que vocês estão trazendo para o meio de vocês. Então, um jovem, um homem ali, ele estava tendo uma relação sexual de uma forma ilícita ali com a mulher do seu pai. Paulo ele estava profundamente incomodado com a total falta de preocupação entre os cristãos em Corinto com as implicações com o que está acontecendo. Eles demonstravam uma atitude arrogante e insensível diante dessa situação. E essa arrogância era um dos pecados que predominava naquela igreja. Então olha o que diz o verso 2. Eu vou tratar com mais calma, mas só para a gente... Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão, início do verso 1, orgulhosos? Parece que eles não estavam tratando um problema. A igreja não estava reagindo. A atitude daquela igreja era errada. E aqui tem 4 atitudes que aquela igreja não estava tomando que parece que não estavam sendo a correta. Primeiro, eles faziam concessão ao pecado. Vocês estão orgulhosos? Não deviam estar cheios de tristeza? Então, parece que aquilo para eles... E esse é um grande problema, já aplicando, que eu vou aplicar um pouco depois, mas só fazendo um parênteses. Isso é um grande problema para um coração orgulhoso e para um coração vaidoso, né? Parece que as coisas já não me influenciam, né? Eram uns caras que se alegravam e se gabavam por ter sido, por ter tido Paulo, por ter tido Pedro, por ter tido Apóstolo. Uns caras que se gabavam por ser uma igreja cheia de dons, uma igreja onde que realmente haviam pessoas ali que Deus havia capacitado para fazer coisas, mas com corações orgulhosos, né? E aí eles estavam insensíveis às coisas que estavam ocorrendo, né? Eles estavam negligenciando as questões que ocorriam ali. E olha que problema sério. Dentro da igreja, um homem tendo relação com a mulher do seu pai, né? Uma relação sexual ilícita, uma relação sexual que não é permitida na palavra de Deus.
E Paulo frisa que no tempo dele, nem nas sociedades pagãs isso era permitido. E olha isso. E eles não se incomodavam. A segunda, eles não lamentavam, eles não choravam o pecado. Eles se tornaram indiferentes, insensíveis. Além de fazerem concessão, ou seja, de estarem de acordo com aquilo, eles não lamentavam, aquilo não incomodava o coração deles, aquilo não deixava eles chorando por aquele pecado, né? Eles ficavam ensoberbecidos pelo pecado. A igreja não apenas tolerava, como estava vaidosa por causa dele. Né? Olha como vocês estão orgulhosos, não deviam, porém, estar cheios de tristezas, mas eles se orgulhavam com aquilo. E por último, eles não aplicavam a disciplina. Né? E eu vou explicar o que é essa disciplina e falar um pouquinho mais sobre isso no próximo tópico. Mas só para a gente ter em mente o problema daquela igreja, o problema que eles estavam enfrentando ali. Né? E aí é interessante que essa cena de Coríntios, num primeiro momento, ela pode parecer um pouco distante de nós. Poxa, essa era uma questão particular da igreja de Coríntios, de fato, era uma questão particular. Você fala, na PIB de Jandira, ou em igrejas que eu congrego, estou aqui assistindo aula, ou um conhecido, enfim, podem ter vivido os problemas um pouco parecidos, ou problemas de cunhos sexuais, mas com aspectos diferentes, mas não é o problema que nós estamos vivendo. Mas quantas vezes, e aqui para mim é a grande essência da correção de Paulo aqui nesses versos, mas quantas vezes um líder ele não pode cair no erro de se orgulhar de ter pessoas com recursos na igreja, ou pessoas importantes, ilustres, reconhecidas, e acabar permitindo que essas pessoas, membros da igreja, continuem com um estilo de vida que atrapalhe o testemunho do evangelho, ao invés de promover o testemunho do evangelho. São igrejas importantes, são pessoas importantes, são pessoas reconhecidas pela sociedade, são pessoas de poder aquisitivo alto e que muitas vezes podem estar vivendo de uma forma totalmente contra a palavra de Deus e com erros ou com pecados que são públicos e que podem não estar sendo tratados por conta do benefício que a igreja pode ter em torno dessa pessoa. Esse é o problema de corações de liderança orgulhosos e vaidosos, onde o amor, como nós falamos a semana passada, não é o centro, não é o eixo. Esse era o problema daquela igreja. E se nós não nos atentarmos, esse é uma tendência muito natural do ser humano querer se beneficiar das pessoas, ou querer promover, ou querer, na verdade, permitir pessoas nesse meio que nos trazem benefícios sem que testemunhem do Evangelho. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para o centro, que é o que a gente vai falar a partir de agora, da disciplina, quando a gente trata a disciplina, o centro não tem que ser a relevância dessa pessoa na sociedade, de recurso financeiro, mas sim o que a palavra de Deus instrui sobre a disciplina. Então, na igreja de Corinto, aqueles líderes orgulhosos permitiam tais coisas. E nos dias de hoje? Será que nós muitas vezes não podemos cair no erro de permitir tais coisas por estarmos se beneficiando de algo? É uma pergunta, não estou fazendo uma afirmação, mas uma pergunta para a nossa reflexão e para a nossa análise interna. Será que eu vendo um problema, eu sabendo de um problema, eu como líder, não deveria tratar aquele problema seguindo o que as Escrituras nos instruem? Ou eu, por um benefício próprio, eu fecho os olhos para esse problema, para que eu possa me beneficiar? E muitas vezes o testemunho da Igreja de Cristo e o testemunho daquela pessoa está denigrindo a imagem da Igreja e do Evangelho. Isso não é tão distante de nós assim. Talvez o problema daquela igreja possa ser um problema muito particular daquela sociedade, mas o coração daqueles líderes é um problema muito real e presente em nossos dias também. Por isso, essa alerta. E Paulo, então, a partir do tópico 2, então, só reprisa. A igreja tem um problema. Qual é o problema? Existe uma questão de imoralidade sexual.
aqueles irmãos, e é o que Paulo vai tratar a partir de agora, eles deveriam tratar esse problema, mas eles não tratavam, eles se orgulhavam, provavelmente por possuir algum benefício, aquelas pessoas sendo pessoas de proeminência dentro da igreja, e por isso esses problemas não eram tratados. Fiz um adendo que, quando a gente olha do problema daquela igreja, ele é um problema muito particular, que talvez não presente tanto em nossos dias, mas a imoralidade sexual é algo presente, real em nossos dias, talvez não com esse desvio, mas a intenção do coração daqueles irmãos, descrita por Paulo aqui, é muito real e nós podemos cair num erro que aqueles irmãos cometiam, de aceitar coisas por conta da proeminência, ou por conta da importância que a pessoa tem, da sua relevância tanto cultural, quanto social, quanto financeira, e a gente fechar os olhos para algumas coisas. Então, reprisando tudo isso e partindo para o que Paulo nos fala aqui, Paulo vai dizer da necessidade da disciplina da igreja. Se você for lá para a sua revista, na página 47, quem não está acompanhando comigo, opondo-se à indiferença dos coríntios, o apóstolo sugeriu uma providência. Embora ausente em pessoa, ele tinha feito o julgamento como se estivesse presente, para que seja tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Então ensinou como a igreja deveria fazer isso. E aí Paulo, ele começa a ensinar. Paulo propôs que os irmãos se reunissem e, com base no que havia ensinado, o seu espírito, e na autoridade do Senhor, aplicassem a disciplina. É interessante notar que Paulo nada disse a respeito da mulher, e isso os estudiosos debatem bastante. Provavelmente essa mulher ela não era membro da igreja, mas aquele homem sim, ele era membro, e por isso Paulo provavelmente ela provavelmente não era membro, e por isso Paulo não trata isso, por isso estava fora do alcance da disciplina eclesiástica. A disciplina era para o membro, e não para aquela que não era membro. E aí Paulo ele impõe uma autoridade, uma disciplina com autoridade, no verso 5. No caso específico, o transgressor deveria ser entregue a Satanás para a destruição da carne. E isso aqui é forte e polêmico, mas enfim, só para a gente ter uma base aqui. Essa frase sugere que a disciplina implicava excomunhão ou exclusão completa da comunhão com a igreja local. Fora da igreja, esta é a esfera onde o inimigo atua com maior liberdade e o transgressor ficaria exposto à investida de Satanás para sofrer as consequências do pecado no seu corpo físico. E aí o autor faz um adendo importante, e isso é importante. Precisamos lembrar que Paulo tinha autoridade apostólica para ordenar a disciplina desse membro da igreja em Corinto, com essas palavras: entregue a Satanás para a destruição da carne. Hoje, quando a igreja precisa excluir ou desligar um dos seus membros, não significa que ela está entregando a Satanás para a destruição da carne. Os motivos da exclusão podem ser outros. Então isso aqui é um adendo. Paulo ele usa uma expressão, entregue a Satanás, mas não num sentido de que aquela pessoa a partir de então ela está exposta às questões do mundo, às questões desse mundo decaído, daquela sociedade de Corinto e da sociedade se fosse nos dias de hoje, mas não necessariamente que aquela pessoa agora vai sofrer influência direta do maligno. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer aqui. E o terceiro tópico desse ponto é disciplinar para a correção do transgressor. A expressão "a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus" indicava a necessidade da aplicação da disciplina que deveria ser feita com amor e visar a correção. A exclusão não deve ser um fim, mas um meio para alcançar um fim, que é a restauração do disciplinado à comunhão da igreja. Aqui eu vou colocar alguns complementos que não estão na revista e que eu quero fazer um anexo aqui à nossa aula. Primeiro, nós devemos exercer a disciplina na igreja para conduzir a igreja ao seu desenvolvimento e mantê-la dentro da pureza bíblica. Por isso, sim, a necessidade da disciplina. No exercício da disciplina, deve se basear inteiramente nas Escrituras, como eu comecei dizendo no início dessa aula. A palavra disciplina, ela vem do latim e significa ação de instruir, educação, ensino. A função da disciplina ela é ensinar. É por isso um perigo muito grande quando a gente cai nos extremos da disciplina, porque ela tem como um aspecto pedagógico, como um aspecto prático, o ensino da pessoa que comete tal erro.
dentro daquela matéria teológica que nós chamamos de eclesiologia, ou seja, a doutrina do estudo da igreja, nós denominamos aí as disciplinas da igreja em 3 formas, e eu vou expor cada uma delas, tá? A disciplina formativa, a disciplina corretiva e a disciplina cirúrgica. O que significa cada um desses? O Bruno é o teólogo, aqui vai a live do teólogo. Não, eu vou explicar o que isso significa para tratar desse aspecto. E eu vou usar como base aqui um autor que chama McDever. Ele junta, e eu acho mais coerente, porque ele junta a disciplina corretiva e cirúrgica como se fosse uma só. Mas esse autor ele vai colocar para nós, num livro dele chamado Igreja Intencional, que se nós compararmos a disciplina do corpo de Cristo com a disciplina do corpo físico, a disciplina formativa se assemelha a comer e a exercitar-se corretamente, enquanto a disciplina corretiva seria semelhante a uma cirurgia. O que isso significa? A disciplina formativa ela é o meio pelo qual a igreja obtém a sua forma e ela cresce. Como que isso ocorre? Isso está ocorrendo o tempo todo na igreja. Quando a gente expõe as escrituras, quando a gente prega, quando a gente ensina, quando a gente está reunido num culto público, quando a gente está num PG, quando a gente está olhando para a palavra de Deus e se baseando nela, a gente está sofrendo ali, ou sofrendo entre aspas, mas a gente está sendo ali disciplinado de uma forma formativa, ou seja, para o nosso crescimento, para o exercício de um corpo físico que vai ficar musculoso, que vai ficar saudável, para o crescimento e para o fortalecimento da igreja. Essa disciplina está ocorrendo o tempo todo. E isso é uma disciplina, é um aspecto pedagógico formativo do corpo. Mas há um segundo tipo de disciplina, que é a corretiva. E essa corretiva, aí sim, ela é um pouco mais séria. Ela é semelhante a uma cirurgia. Corrige algo que está errado no corpo, para que não resulte ou para que corrija aquela enfermidade. Ela é uma enfermidade mais grave. Exemplos, é a repreensão, é a admoestação, é o desligamento quando não há o arrependimento da pessoa. E o que fazer em relação a isso? O Éder, vou fazer uma pausa aqui, só para responder uma pergunta. E se a pessoa não quiser a disciplina, mas quer continuar membro da igreja, como lidar com isso? É importante. E aí? Como a gente lida com as questões? Mas será que a disciplina tem que ser exercida por um querer ou não da pessoa? A pessoa ela está livre para o arrependimento, ela está livre e a disciplina ela tem que levar a isso, para que a pessoa ela consiga enxergar o seu problema e ela se arrependa. Mas se ela não se arrepender, a gente vai chegar lá, Éder, segura um pouquinho aí, Jesus foi claro com a instrução, Paulo foi claro na instrução, se não houver arrependimento, independente do salário dessa pessoa, independente do nível de importância e do cargo que ela ocupa dentro da igreja, uma liderança sadia, uma liderança que tem um coração centrado na palavra e em Deus, ela deve cumprir o que Deus diz. Essa é a disciplina cirúrgica, negligenciar a disciplina corretiva pode ser letal para a igreja. Ninguém gosta de pensar que passará por uma cirurgia. O McDever vai nos dizer. Mas às vezes é o bisturi que salva a sua vida. Imagina você pensar, poxa, dei mancada, cometi um erro, e isso envergonha o evangelho, isso é público, E aí a importância da gente ressaltar isso, que eu vou falar um pouco mais para frente, isso é público, isso é de conhecimento de todos. Isso não deveria, como membro da Igreja de Cristo, não deveria fazer isso. E agora eu fiz. E aí eu preciso, de alguma forma, ser tratado esse meu problema. E ali é a cirurgia, ali é aquele momento de abrir o coração e realmente que o nosso desejo e a nossa oração é que para tratos assim haja o arrependimento. Mas existem situações em que a pessoa não vai querer se arrepender. E aí, o que a gente faz? Ela tem a opção de querer continuar membro da igreja? Ela tem a opção de querer continuar membro da igreja. É uma opção dela, mas e nós, como igreja, temos também a opção de desligar. Inclusive, o nosso estatuto, regido pela palavra de Deus, prevê esse desligamento do rol de membros.
né? E esse é um problema. Como eu disse, esse é um assunto complexo, polêmico, estou tentando trabalhar aqui os eixos principais dele. Mas Paulo, ele viveu isso, e Paulo, ele não passou a mão na cabeça. Paulo, ele não amaciou. Paulo não falou, meu, vamos abafar aqui, vamos não, é público, vamos tratar. Vocês se orgulham ainda de serem uma igreja de diversos dons? Não, vamos tratar, meu. Vocês se orgulham desse problema aí no meio de vocês? A disciplina, ela tem que ter uma autoridade. E essa liderança, ela tem essa autoridade imposta por Deus e pela sua palavra de tratar isso. Aí o Bruno Prado aí coloca pra gente, eu vou chegar lá, Brunão, que foi o que eu falei pro Éder que eu chegaria lá, eu quero encerrar com esse texto. Jesus instrui a tratá-lo como pagão, pois o mesmo não aceitou a correção nem a disciplina. Exato. A gente vai encerrar com esse texto aí, porque Jesus, ele dá didaticamente o passo a passo para fazer, né, em situações como essa. Vamos lá. Nós temos então um problema tratado. Nós temos então, qual é o problema? Vamos revisar aqui pedagogicamente. O nosso problema é, existe uma imoralidade dentro da igreja. Um homem está tendo um relacionamento sexual com a mulher do seu pai que não é sua mãe. A igreja se orgulha disso. Paulo explica que isso deveria ser tratado e como tratar, né? Que o objetivo da disciplina é a atribuição da igreja, é disciplinar com autoridade e é para corrigir o transgressor. E agora nós temos a razão da disciplina. Por que então disciplinar? Né? Por que então, mais um comentário aqui, veja bem, ele instrui a tratá-lo, não a destratá-lo, que esse é um problema dos extremos que eu iniciei a aula, o eixo dos extremos. Né? Então agora, Paulo ele dá a orientação, né? Se não há um arrependimento, não há o desejo de mudança, realmente, segue a sua vida, a igreja segue a dela e vamos que vamos. Mas a gente precisa tratar. E tratar, como bem lembrado aqui no comentário, não é destratar. Né? Destratar o problema ou destratar a pessoa. Nós precisamos tratá-lo. E como Paulo bem disse no começo aqui, o grande problema é que corações orgulhosos, corações vaidosos, corações centrados nesse mundo, eles estão mais olhando para o aqui e o agora, que era o problema daquela igreja, do que aquilo que está por vir e daquilo que Paulo vai nos ensinar na segunda carta, por exemplo, de olhar para as coisas que são mais altas, para aquilo que Deus deseja para a igreja. Esse é o problema num coração que não está centrado em Cristo, num coração que está olhando somente para o momento e para o benefício do agora, mas um coração que não está totalmente refletindo um amor que alcança o próximo e que agora olha para o bem comum da igreja. Né? Vamos lá, continuando um pouquinho aqui. A razão para a disciplina. Né? Paulo vai dizer que ele vai utilizar aqui a figura do fermento, né? E eu vou só correr um pouquinho que o tempo avança, que um pouco de fermento tem o efeito de penetrar em toda a massa e fazer a massa crescer. Ou seja, o fermento influencia toda a massa. Paulo diz que o pecado tem o mesmo efeito do fermento. Ele vai contaminar toda a massa, porque ela vai crescer. Então Paulo ele vai dizer o quê? Aqui, ó, a impureza contamina, né? E ele vai dizer que deve-se expurgar o mal, lá no verso 7. Os velhos hábitos não são apenas maus, são corruptores. Exatamente como o fermento, eles agem até permear tudo. A única coisa a fazer é livrar-se deles. Os coríntios já pertenciam a uma nova massa, sem o fermento da impureza. E assim deviam preservar-se, pois Cristo já os havia libertado do poder do pecado mediante a sua morte. Né? Paulo aqui ele faz essa ressalva para eles, ó, o fermento que tem vocês aí já não tem mais esse fermento do pecado, sabe? Que penetra, que gera impureza. Tira isso do meio de vocês, porque agora o que tem é nova vida. Né? Ele vai dizer lá para frente, se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova vida, é nova natureza. Aqui, agora é diferente, porque hoje é Páscoa, né? Eu estou aplicando. Porque Jesus ressuscitou e agora ele nos deu uma vida.
E essa vida não deve ser contaminada por essas impurezas. A vida cristã é comparada a uma festa contínua, convém celebrada não de acordo com os padrões da velha vida que já foram abandonados, mas com os novos modelos estabelecidos por Cristo. Os pães da verdade, da sinceridade. Né? Paulo faz um paralelo com a Páscoa aqui, né? Com os motivos sinceros, com atos verdadeiros. Esse é o novo coração, essa é a vida transformada. Né? E aí Paulo, ele parece, só vou avançar um pouquinho aqui, que já são 10h15. Tenho mais 15 minutos, se bem que você não tem um tempo de deslocamento até sua casa, então eu posso abusar um pouquinho. Estou brincando. Paulo vai tratar então sobre a associação com os impuros no mundo. Paulo vai tratar um problema que, lembra que na primeira aula aqui, nós já falamos em outra aula, eu ressaltei a aula passada, mas que parece que antes dessa, essa é a primeira carta dentro do cânon, dentro das escrituras, né, inspirada por Deus, mas parece que havia circulado uma carta anterior. E parece que eles não haviam entendido um pouco o que Paulo havia escrito nessa carta anterior, que nós não temos o conhecimento. Mas Paulo já havia advertido a igreja coríntia quanto à associação com a impureza. Entretanto, os coríntios entenderam que tinham sido proibidos de qualquer relação com pessoas imorais. Eles entenderam que eles não deveriam se associar com as pessoas do mundo. Que aquilo que Paulo estava dizendo, que é o que está aqui no partir do verso 9, é que eles não deveriam se associar a qualquer uma dessas pessoas. E Paulo fala assim, não é isso. Né? Essas pessoas são do mundo. Vocês, por acaso, não estão do mundo? Como vocês vão ficar julgando essas pessoas? O problema são essas pessoas que não são as pessoas que estão do mundo, mas as pessoas que trazem um mundo para dentro da igreja. Ou seja, as pessoas que estão dentro da igreja, mas que continuam, que ele vai dizer assim, ó, com isso não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras, verso 10. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo, mas agora estou lhes escrevendo que não deve associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Como tais pessoas vocês não devem comer. São as pessoas que estão dentro da igreja, mas que não aceitam a disciplina ou o trato. Pessoas que estão dentro da igreja, que se dizem irmãos, que é o que eles colocam aqui, mas que não ocorreram uma verdadeira transformação e trazem as coisas das quais viviam fora da igreja para dentro da igreja. E aí isso mais uma vez nos chama a atenção, porque isso não fica em Corinto, né? Isso é muito presente nos nossos dias. Para a gente não perder a moda do momento, para a gente não perder o jovem ou não perder a prática, né? Enfim, do mundo, a gente começa de uma forma direta ou indireta a trazer certas questões do mundo para dentro da igreja, e aí começa a virar uma prática normal. E Paulo fala assim, não estou falando para vocês tratarem os caras que estão lá no mundo, estou falando para vocês olharem para dentro de vocês, essas pessoas que se dizem irmãos, mas que não nasceram de novo. O qual esse evangelho, que é essa boa notícia, não penetrou no coração dele, não creu, não houve arrependimento, não houve fé. Sabe, eu tô com saudade aí da minha turminha do juniores e adolescentes de novos membros. A gente estava tratando exatamente sobre isso, né? E como foi lindo ouvir o testemunho deles no momento que eles entenderam com arrependimento e fé e creram no Evangelho. Esse é o Evangelho, meu irmão. O Evangelho não é se associar a uma igreja porque ela é bonitinha ou porque as pessoas são boazinhas. Isso faz parte de pessoas transformadas. Mas o Evangelho é crer com arrependimento e fé no Cristo que morreu para nos dar vida. Porque nós... Eu brinco com eles e falo assim, aqui dentro é bagunçado, aqui dentro é zoado, aqui dentro nada é bom. Mas quando esse evangelho chega, quando essa boa notícia chega, quando com arrependimento e fé eu me prostro na presença de Deus e eu permito ser transformado por Ele, é uma nova vida. Não tem como ter imoralidade, não tem como ter práticas que vivia no mundo. Isso vai sendo transformado dia após dia, porque como Paulo diz em alguns dos textos que nós já estudamos, o Espírito que habita em nós vai nos renovando, vai nos transformando a cada dia. Né? Tem que ter diferença, né? Paulo diz que tem que ter diferença
entre os de dentro e de fora. Não é função da igreja disciplinar os de fora. O julgamento deles deve se deixar isso por conta de Deus, mas o julgamento dos de dentro é um dever eclesiástico. Sabe, eu acho que uma das coisas mais tristes é a gente precisar desligar alguém do hall de membros da igreja. Acho que isso é muito triste, né? Mas é uma prática que muitas vezes é necessária. É muito triste, às vezes, você conversar, você tratar um problema, dar um tempo para a pessoa, ter encontros com elas, enfim, e você vê que ela não está disposta a se arrepender. E aí? A gente tolera ou a gente exercita, né? O nosso desejo é tratar, o nosso desejo é amar essa pessoa. Paulo fala assim, ó, não se associe, mas Paulo não diz odeiem essas pessoas, né? Não come com ela, não tenha partir junto com ela, porque elas não estão mais no dia a dia de vocês, mas não odeiem, né? Às vezes a gente trata os problemas e a gente trata como se nunca tivesse vivido com uma pessoa conosco na igreja, e às vezes a pessoa decidiu um caminho errado, mas a gente precisa, né, na medida daquilo que a palavra de Deus nos ensina, tratar algumas coisas ainda, né? Então, se a pessoa chegar novamente na igreja, mesmo desligada do hall de membros, o que a gente vai fazer? A gente vai fechar a cara? Ou a gente vai demonstrar pessoas transformadas que amam e falam assim, poxa, como você faz falta aqui? Né? Como que seria bom que se você se arrependesse primeiramente com Deus e você se acertasse com Ele e fizesse parte novamente aqui desse grupo aqui local? Né? Como esse assunto ele é complexo e ele é mais amplo para a gente tratar numa aula, mas é necessário, a gente não pode desprezar a disciplina. E aí, para caminhar para o último tópico, né, eu corri um pouquinho aqui, mas vamos lá para Mateus 18, que aí Jesus vai estabelecer didaticamente, né, como fazer. Mateus capítulo 18, a partir do verso 15, diz assim a palavra do Senhor. Se o teu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 pessoas. Então vai lá, pega mais 2 lá, mais experiente, que ajude você nessa caminhada, e fala assim, vamos lá, ele não me ouviu, a gente teve um probleminha ali, eu sei do problema e eu quero tratar, mas 2 ou 3 foram com você e não resolveu. E aí verso 17, se ele se recusar a ouvi-lo, conte à igreja. E se ele recusar a ouvir também a igreja, trate como um pagão ou publicano. Mesma coisa que Paulo fala, não tenha parte com ele. Né? Porque ele não se arrependeu. Ele não quer estar disposto à mudança de vida. Né? E esse é o quarto passo aqui. Se recusar a ouvir a igreja porque não quer comunhão. E quem não quer comunhão está sujeito à exclusão. Né? Infelizmente. Isso é uma prática. Nós não gostamos, mas faz parte do nosso dia a dia, e muitas pessoas se associam à igreja, vejam bem, se associam à igreja, mas não foram transformadas. E aí, muitas vezes a gente tem que tratar. E aqueles que foram transformados, sim, estão sujeitos a erros, né? Mas aquele coração transformado que olha para Cristo, que tem como alvo a Cristo, e está centralizado em Cristo, essa pessoa, em um determinado momento, ela vai se arrepender do seu erro. Quando uma pessoa é desligada da membresia da igreja, é triste, pois ela mesma tomou essa decisão. Verdade, a decisão foi dela, porque as etapas foram 2, foi levado, e aí não vou tratar igreja como liderança, depois assembleia, enfim, isso é uma questão mais dia a dia de igreja, mas assim, a instrução foi levado a 1 para 2, para um grupo maior, e depois, enfim, ela tomou essa decisão de não se arrepender. Né? Hebreus capítulo 12, de versos de 5 a 11, diz assim, o autor da revista encerra, né, citando esse texto com a nova tradução na linguagem de hoje. Será que vocês já esqueceram as palavras de encorajamento que Deus lhes disse, como
se vocês fossem filho deles, pois ele disse, presta atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga e não... Presta atenção, meu filho, quando o Senhor o castiga, e não se desanime quando ele repreende, pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele aceita como um filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus está tratando como seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus? Então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigem e nós os respeitamos. Então devemos obedecer muito mais ainda no nosso Pai Celestial, e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois acham que isso era certo, mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso nos momentos nos parece motivo de tristeza e não de alegria. Porém, mais tarde, os que foram corrigidos recebem com recompensa uma vida correta e de paz, né? Mesmo a disciplina, importante, Sandra, deve ser feita com amor, pois pode haver arrependimento e cura. Este momento será de grande alegria para Deus e para a igreja. Sim, a disciplina, ela não tem que ser de uma forma... E aí, sim, eu vou fazer a ressalva do começo. Corações orgulhosos, corações vaidosos, corações arrogantes não conseguem disciplinar com amor. Muitas vezes. Por quê? Porque elas estão centralizadas nela mesma, no seu egoísmo. E aquilo que a pessoa feriu a ela, ou aquilo que beneficiava ela. Mas quando o coração é transformado, quando há uma nova vida, um novo coração, ele consegue olhar para o maior. E ele pode até por dentro estar bravo. Falar, Senhor, eu estou aqui, mas estou muito bravo. Mas eu estou olhando para a tua igreja. E eu quero com amor e com excelência cumprir esse exercício de tratar esse problema de uma forma calma e branda, centralizada e olhando para o Senhor, para que haja a correção, né? Caminhando para a conclusão aqui, quero destacar 3 aspectos para a gente concluir. Paulo chama a igreja de volta à identidade com Cristo, a fim de restaurar o testemunho, tanto individual como coletivo, da comunhão cristã, né? O objetivo da disciplina é pedagógico, vem do latim, como disse, é ensinar, é instruir. E Paulo, ele tem como objetivo fazer a igreja olhar de volta para Cristo. Fala assim, ó, vocês precisam testemunhar dessa nova vida em Cristo. A importância do discipulado cristão e da disciplina fica evidente nesse texto, né? O discipulado cristão e a disciplina, elas fazem parte do nosso dia a dia, né? E não há um discipulado cristão sadio sem que não haja disciplina, né? Paulo adverte a igreja a levar a sério seu testemunho coletivo, né? Então Paulo, ele olha para aquela igreja e ele adverte a elas para que olhasse de uma forma séria para o seu testemunho como corpo de Cristo, né? Esse é o nosso desafio, esse é o desafio da Igreja de Cristo Jesus, olhar para o testemunho como um corpo também, um testemunho coletivo, né? E de vidas que foram transformadas e que agora estão congregadas ali no mesmo local físico ou online, mas que agora representam uma nova criatura em Cristo, né? Esse é o nosso desafio. Esse é o desafio da Igreja de Cristo Jesus, né? O pastor deixou uma pergunta aqui, né? Em 2 Coríntios 2, de 5 a 11, Paulo estava falando da mesma pessoa já arrependida, né? Eu vou, não cortando a pergunta do pastor, mas como o nosso tempo aqui já avançou, a gente precisa ler o texto, são 6 versos aqui, vamos deixar para a próxima aula, a gente inicia a próxima aula, talvez aí respondendo essa pergunta, tá bom? Obrigado, vamos orar antes de mais nada. Pai, nós te agradecemos por essa manhã, Pai, por esse tempo aqui, obrigado pela tua palavra, Pai, obrigado porque o Senhor nos ensina, nos instrui e o Senhor também utiliza a disciplina para fazer isso, Pai. Obrigado porque nós fomos transformados pelo Senhor e que se em algum momento errarmos, ó Pai, os nossos corações estejam abertos para ouvir a Tua voz e
e aquilo que o Senhor tem para nos dizer através da tua igreja, através dos líderes da tua igreja, ó Pai, e através daqueles que o Senhor nos chamou e tem, ó Pai, de uma certa forma influência em nossas vidas. Ó Pai, que o olhar da disciplina, ó Pai, seja a tua palavra, ó Pai, que nós não caiamos no extremo de aceitar coisas por benefício próprio, ó Pai, e nem no extremo do legalismo, ó Pai, que a disciplina seja um olhar, Pai, para corrigir o corpo de acordo com a sua palavra, Pai. Que a disciplina, ó Pai, ela seja mais executada de forma formativa, ou seja, para formar a tua igreja, o caráter do teu povo, do que de forma corretiva e cirúrgica. Ó Pai, mas se necessário, ó Pai, a corretiva e a cirúrgica. Pai, que assim seja centrado no Senhor. Pessoas que foram transformadas e que amam o Senhor e que esse amor alcança o próximo. Pai, obrigado por esse tempo aqui. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Agradeço mais uma vez aí a sua presença, né? Mesmo que online, nós ficamos aí um tempo aí de 42, 44 pessoas. Obrigado aí por esse momento, né? Como na semana passada, se você acompanhou a EBD, tira uma selfie aí, manda para o pessoal de comunicação da igreja, que depois eles vão fazer aí uma divulgação, mas que a gente possa cada vez mais, né, aprender da palavra do Senhor. Perdão se passou alguma coisa fora a pergunta do pastor aqui, que eu realmente não respondi, né? Perdão se passou mais alguma coisa aí e eu não pude responder. Eu vou ler depois e se passou eu introduzo a próxima aula com essas questões, tá bom? Bom domingo a todos, às 18h30 o nosso culto online aí, se prepare, participe, né? Que Deus abençoe o seu domingo de Páscoa aí, o seu tempo em família.